eu acho que esse daí que tu tocou é um ponto importantíssimo dessa peça, porque eu me lembro, é que faz muito, sei lá quantos anos que tem 5 anos a 5 pontas de metralhatório, que eu me lembro que, na realidade eu me lembro que o Maurício, ele veio falar comigo pelo Facebook, porque viu as minhas fotos que eu tinha recém postado no meu portfólio. Aí, 5 anos atrás, eu trabalho há 8 anos, então eu tava há 3 anos fazendo luz, mas eu nunca tinha postado no portfólio online, daí eu postei lá, o Maurício viu e veio falar no Facebook, gostei muito da tua luz, vamos fazer, e eu nunca tinha ouvido falar do Maurício Fuber na minha vida até aquele presente momento. Nem existia. Aí, exatamente. Aí, daí a gente começou, daí o primeiro ensaio que eu vi foi na casa de alguém, isso, em São Leopoldo. E a primeira coisa que me bateu, assim, primeiro que ele falou de Raxacorico Falapatórias, e aquela época eu tava muito vendo Dr. Who e eu fiquei, já gostei dessa galera. Mas eu me lembro que a primeira coisa que me bateu foi exatamente isso do onírico, assim. Nada naquela peça, aquela peça toda pode ser uma sequência de sonho, sabe? A peça inteira pode nada aquilo ser real, e ao mesmo tempo pode ser real. E ela tem tanto essa característica poética a poesia funciona dentro daquele patamar da identificação do leitor, né? Então, quanto mais abrangente tu deixar aquilo, mais emoções consegue que as pessoas se reflitam, né? E eu acho que tem muito isso na peça. Embora ela tenha assuntos claros sobre o que ela quer falar, porque ela passa pela vida dessa guria, ela tem muitos pontos para que tu possa ser tocado por aquela peça. E nenhum deles é muito conectado com o outro, embora todos eles sejam, mas é aí que vem essa coisa onírica de sonho, assim, da peça, né? Tá tudo lá se flutuando. Aí tinha esses conceitos de espaço e de passagem de tempo. A passagem de tempo, eu me lembro tu também falando muito de expressionismo. Aí a gente conseguiu uma colorização específica de gelatina, que é o sépia, que quando tu imprime aquilo de frente fica parecendo uma foto antiga. Mas ela tem um efeito muito único, a coisa da gelatina sépia, que geralmente foge-se dessa cor e de qualquer... Eu discordo completamente, tá? Mas é um consenso, assim, entre os iluminadores que verde é uma cor horrorosa. Verde é uma cor nojenta, sabe? Porque ele é uma cor nojenta. Mas eu amo verde e defenderei com todas as minhas forças o verde, todos os tons de verde. E o sépia é um tom desse verde com contraste baixíssimo, quase marrom, né? E aí a gente pegou essa cor que deixa com um tom assim, remete a uma coisa velha, né? Parece velho, tu imprime parece velho. A partir daí a gente pegou para fazer a Savine. Toda ela tem essa cor. Os amantes a gente tava falando de contrastes e contrastes e contrastes. Então os amantes na luz assim original, os amantes todos, sempre onde tá a menina e onde tá o menino, as luzes estão sempre em contraste. Então tem uma luz de um ângulo uma luz de um ângulo no outro. Eles ambos inclusive fazem sombra uns nos outros, porque isso não importa ali no contexto geral. Contraste de cor, então toda a iluminação é baseada nesse contraste. Eu gosto muito de me fazer desafios assim, de pegar um conceito e meter o louco de ir com ele até o final. Então assim, se é contraste até o final. É contraste de cor, contraste de ângulo, contraste de altura, contraste de tudo. Foi assim a cena dos românticos. E as cenas de espaço tem aquela coisa da luz tá sempre baixa, né? Sempre que possível tem a colorização azul, né? Que é o que a gente sempre pensa, Congo Blue também. E a coisa da luz baixa, deixando eles quase que flutuando ali naquele palco. Que todas essas coisas são para enaltecer justamente o que o texto está dizendo. Porque o texto fala e a encenação fala das moléculas das pessoas e as estrelas e pó de estrelas, e fala e a parte dos apaixonados é completamente o contraste, porque de repente tá no amorzinho, de repente não tá mais no amorzinho mesmo, e daqui a pouco
E assim vai. A Savini adulta, ela que é amargurada, quase não tem luz. É só um foco ondulado nela, então brincando justamente com chiaro escuro, não tô botando, se possível, não é um foco frontal, se possível é um foco lateral, alguma coisa assim, justamente para brincar com essa coisa do chiaro escuro. Ela tá incompleta, então principalmente naquela época, que era onde estava mesmo a minha pesquisa, era essa coisa de ir com o conceito até o final dele, assim. Então, e com o Maurício foi muito bom, porque o Maurício ele tem uma coisa de que o conceito, existe o conceito, assim, não é nada pétreo, mas existe um conceito pro Maurício, e eu nunca prefiro não atrapalhar o conceito do diretor, né? Então foi a partir dessas diretrizes que a gente acabou fazendo a luz inteira do espetáculo, e daí as pequenas nuances dentro dela, mas daí tem que ver.